30 de setembro de 2022, estou assistindo ainda o Epicentrismo em Debate e o Pedro Borges, um amigo evolutivo meu, que eu já conheci ele pessoalmente em 2016 lá no SAEC, aproveitou esse Epicentrismo em Debate lá no Tertuliário para explorar o professor Pedro Fernandes, que está muito bom nas suas explicações, muito paradidático, e sobre a questão do filme José Arigó, ali sobre o transe, né, que o parapsíquico pode fazer, mas no caso do filme demonstra aquele transe que o parapsíquico fica totalmente inconsciente. Então foram feitas, né, bastante correlações ali para esclarecer o público em geral a respeito, né, do parapsiquismo mental somático, que é o da consciologia, que é outro nível, que a consciência intrafísica não perde a lucidez, comparado ao parapsiquismo mais psicossomático, né, do espiritismo ali, que a consciência intrafísica perde a lucidez, no caso José Arigó. Recentemente teve o filme do José Arigó, não sei se você chegou a assistir, que saiu no cinema, que contava a história dele, né? E ele, assim, é bem conhecido no Brasil, até internacionalmente. O professor Valdo chegou a trabalhar e lá ver a situação dele, que ele tinha o transe ali, né, com a Consciex Dr. Fritz, e operava um monte de gente, milhares de pessoas, tudo com equipamentos não esterilizados e tudo. Só que o que ele fala, num momento lá do filme, né, que assim, não era ele, né, era uma coisa muito, assim, ele até entra num dilema, assim, com a esposa, num certo momento, assim, olha, ele chama de careca, a Consciex, né, fala, o careca, você casou comigo, mas teve outro homem, porque o careca fica mais tempo aqui que eu, tipo assim, pelo trabalho ostensivo que ele fez. Estima-se que foi, acho que, mais de 2 milhões de pessoas atendidas durante esse período, né. Então, assim, que diferenciação que a gente pode fazer desse tipo de transe mais, como é o caso dele, que, digamos assim, é mais ostensivo no sentido visível, porém a consciência ela está menos lúcida para o que está acontecendo, né? E é muito visível, ele virava outra pessoa, e aí o ator teve que fazer um trabalho fora de série, né? Porque ele interpretou 2 personagens, um era o Arigó, o outro era a Consciex no Arigó, né? Para o que você está trazendo aqui desse transe psicofônico, dessa qualificação, desse processo mais assim, da pessoa saber utilizar isso como uma ferramenta sem cair numa passividade mais mediúnica, religiosa, vamos dizer assim. Bem lembrado, quer dizer, a grande diferença, né, que a conscienciologia tem, por exemplo, para o espiritismo, é essa visão da mediunidade, que a pessoa é ali o cavalo, né, que eles consideram muitas vezes o médium ideal é o médium inconsciente, é o médium que dá passividade total para a Consciex poder se manifestar, dependendo do trabalho, até isso pode ter a sua razão de ser. Só que a gente prima pelo processo que você comentou, da lucidez. Então, os fenômenos parapsíquicos, eles podem ser classificados do ponto de vista até da própria mental somática, né, da mental somaticidade. Aqueles em que não há quase nada, em termos de lucidez, predomínio, há um processo muito, ainda, entre aspas, humano, quer dizer, você precisa fazer essas intervenções, até para a consciência humana dar valor para aquilo, você precisa cortar, ter sangue, fazer todo aquele mise-en-scène para o processo existencial acontecer, e aí a gente está partindo do pressuposto da, vamos dizer assim, veracidade, da fidedignidade, né, de que ali havia realmente essa condição fidedigna, né, e o Arigó era um médium, né, até onde a gente conhece, bem honesto. Então, e onde isso acontece, até os processos mais avançados em que o mesmo mecanismo está acontecendo, mas você não precisa de ter essa interferência tão ostensiva, quer dizer, você não precisa ter esse nível de interferência na matéria, porque você já está lidando com as ideias, com o esclarecimento, com um processo, muitas vezes, de compreensão do que a pessoa precisa fazer, porque a TACOM, você vai lá e resolve o problema, né? Você vai lá, tira o tumor, você dá um prato de comida, você está ajudando. O esclarecimento, você vai fazer isso trabalhando com as ideias, quer dizer, você faz, às vezes, uma incorporação para você fazer a pessoa pensar diferente, para você, muitas vezes, permitir com que aquela pessoa perceba um padrão de energias que ela, às vezes, nunca vai perceber, quer dizer, dificilmente vai perceber no dia a dia dela.
você às vezes faz aquilo tudo para as consciex perceberem o que está acontecendo, quer dizer, as consciex perceberem que aquela consciex está se manifestando pela consciência. Então, você vai quebrando as formatações mentais desses assistidos. Então, isso é a principal, né, condição. Mas o mecanismo é o mesmo. Um outro fator aí, uma outra variável, é o padrão da consciex, quer dizer, se você lida com mais, né, predominantemente guia cego ou consciex com esse tipo de demanda, você vai cair nesses fenômenos mais, vou chamar assim, primitivos, que até ao longo da história você vê muito isso no xamanismo antigo, toda essa raiz advém disso. Mas você pode pegar do ponto de vista da TARES e caminhar para essa condição mais mental somática, até isso que a gente estava comentando, onde você não precisa mais desse mise-en-scène todo e você está aqui lúcido, sabendo que tem outra pessoa falando por você e ninguém está muitas vezes percebendo, né? Então esse é o ideal. Agora, o que manda muitas vezes aí é o trabalho assistencial que está em jogo. Se ali a demanda está com e havia essa necessidade, e a necessidade muitas vezes é interessante, né, do ponto de vista do holokarma e da seriexologia, o que deve ter na FEP do Arigó e desses médiuns de efeito físico para poder necessitar trabalhar com isso. Porque você pega o exemplo do professor Valdo, que também era um médium de efeito físico, mas não precisou passar por esse tipo de assistência nesse nível. Outra coisa, a paraprofilaxia que era feita, né? A grande maioria desses médiuns, muitos desses médiuns morreram de morte trágica, né? de macropsicocinesia, porque muitas vezes não obedeciam, não tinha a informação, né? A cognição de entender o que estava acontecendo com eles, de estudar o processo do ectoplasma, sabia que era ectoplasma, mas não percebia os efeitos que aquilo poderia ter. Por exemplo, quando você lida com muito ectoplasma, ninguém controla aquilo. Então, não adianta, aquilo quando começa a sair, aquilo está disponível. Então, os assediadores podem pegar isso e usar contra a própria pessoa, que é o que mais ou menos acontece nesses casos. Então, se não houver um investimento na cognição do processo em si, do mecanismo, os médiuns tendem a passar por essa condição mais crítica. É isso que você falou, é interessante, porque, assim, até para a gente fazer uma análise crítica, né, que nesse filme traz aquela visão mais idealizada dele, então como se ele já soubesse dessomar dessa maneira trágica que não tinha muito o que ele fazer. Mas no fundo a gente vê que não é bem por aí, né? Que se a pessoa fizesse uma série de profilaxias, talvez ele poderia ter estendido ali o trabalho dele, feito mais coisas, porque esse comportamento que ele tinha mais, né, intenso ali, aí saía para dirigir, e aí isso abria brecha para uma série de problemas, ele tendo muita energia, né? Então, essa questão é importante do senso crítico quando a gente avalia esses casos, né? Exatamente. E aí pensar, né, o que ele fez para precisar ter esse tipo de proex. Se você vê que é uma, entre aspas, proex, né, quer dizer, é um missionato, né, quer dizer, é uma tipo uma proto-proex, vamos dizer assim. Uma proto-proex é uma coisa quase que imposta, né, como você falou, ele não tinha vida, quer dizer, havia quase que um assédio, entre aspas, né, imposto sobre ele para fazer aquele trabalho assistencial, e muitos médiuns falam isso, né? Quer dizer, eles às vezes brigam, não quero mais. Porque ele não queria, né? Aí ele, no início da vida, ele debate muito com essa questão no sentido de querer fugir, e a consciex fala, você tem que fazer isso porque está combinado. Aí até o filme colocaram o nome, predestinado, ou seja, né, já tinha ali um processo tá marcado marcado que ele deveria seguir nessa linha, né? Então você vê até que ponto isso é um nível ainda de interprisão, né, ou de um início de uma recomposição muito imposta, né, que a pessoa precisa passar por aquilo, né? É interessante pensar. Ele mesmo reconheceu isso naquele capítulo do Projeções da Consciência que ele encontra o professor Valdo, né? Ele fala que ele poderia ter investido mais na projeção lúcida e tudo, né? Ele fala que o professor Valdo tinha quiaba no psicossoma, né? Exatamente. E ele reconhece que ele teve dificuldade de lidar com o processo intrafísico, né? Isso é interessante a gente pensar, porque muitas vezes, até para os intermissivistas que não têm experiência parapsíquica, às vezes eles têm essa referência, né? Então, quando vão para um curso,
ou quando estão na TENEPS, ou quando vão trabalhar com energia, eles querem um show, querem um espetáculo, querem uma manifestação ostensiva. E os amparadores estão reeducando essa mentalidade, entre aspas, mais primitiva ou anacrônica, dos ex-médiuns do passado que têm esse hábito, né? Então precisa o mental soma, né, predominar. Então muitas vezes eles tiram um time de campo para não deixar a pessoa, né, piorar a condição dela, né, errar com essa condição. Agora é bom esses assuntos assim, a gente estudar quando a gente está investindo no autoepicentrismo, para a gente ver também assim, o percentual que a gente tem de cada uma dessas condições. Perfeito. Porque muitos de nós têm um passado mais da intelectualidade e precisam investir mais nessa mediunidade espontânea. Outros, ao contrário, já vêm de um passado de mediunidade e tudo, mas ainda era muito rudimentar, muito, né, primitivo. Quer dizer, não dá valor para a lucidez. Precisa agora introduzir esse elemento da mental somática. Né? O bacana é você jogar todas as posições ali. Quer dizer, quando precisa o trabalho, você fazer uma condição de arranca-toco e, por outro lado, fazer um trabalho mais mental somático quando precisa. Foi o José Arigó, que era, a meu ver, foi um dos maiores parapsíquicos sensitivos que o Brasil já teve em todos os tempos. Eu conheci pessoalmente, fiz alguns trabalhos, assim, inclusive de atendimento com ele a doentes naquela ocasião, já como médico, e depois disso eu fui para encontrar com ele, que eu era muito amigo de um irmão dele, que até trabalhou comigo, entende? Irmão do Arigó. Então, em vista disso, igual esse assim, eu tive vários colegas, amigos, parentes, entende? E o Arigó estava bem? Estava bem. O Arigó está bem. Ele já é um serenão, não? Não, ele não chega assim de modo algum. Serenão é difícil, isso aí precisa de milênios ainda pela frente. Nós que estamos nesse nível assim, ele, a gente, a média nossa, por exemplo, do Instituto. E ele continuava exercendo atividade de cura? Assistência. É o processo que nós estamos falando, do amparador. Certo. Mas ele não é nenhum desperto, como nós chamamos, dentro desse nível. Ele é mais caminhando, ele é um pré-serenão. Um instintivo. Não, ele estudou muito, ele tem um processo, mas ele é envolvido com certos problemas dele, que ele tem que decidir. Todos nós somos presos, a gente não faz aquilo que a gente quer, a gente faz aquilo que a gente pode, devido ao processo do grupo evolutivo, né? Aquilo que a gente chama normalmente de grupo karma.